Damas e cavalheiros, Walter White é um dos personagens mais interessantes de toda a ficção. E eu já falei sobre ele aqui. Eu acho genial esse personagem, a forma como ele foi construído, porque a gente vê a jornada de um cara que era um pai de família, professor de química de ensino médio, e se torna um dos maiores traficantes dos Estados Unidos, uma pessoa cruel e violenta. Só que essa jornada é tão bem construída que a gente chega em certos momentos a questionar, será que ele é tão mal assim? E até mesmo a torcer por ele, o que faz com que ele seja, na verdade, uma espécie de anti-vilão. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre o que é um anti-vilão, você pode conferir lá. Mas hoje eu quero entender qual que é o símbolo máximo desse personagem, porque quando a gente pensa em Walter White, a gente pensa em Heisenberg, essa persona que ele criou para que ele se sentisse mais confiante, para que ele pudesse proteger a sua identidade de pai de família e professor de química. E Heisenberg ficou conhecido por um símbolo muito interessante, que é aquele chapéu pork pie e aquela barba. E durante muitas temporadas a gente associou Heisenberg a essa imagem. Porém, existe um símbolo ainda mais profundo, ainda mais inteligente, ainda mais interessante, que faz com que a gente entenda a jornada deste homem para cair no abismo moral, na decadência completa, que faz com que ele se torne um vilão, uma pessoa cruel. Um símbolo que foi plantado na nossa cabeça de forma genial em um dos melhores começos de temporada de todos os tempos. E olha que Breaking Bad tem um dos melhores inícios de série de todos os tempos. O começo da série, lá no capítulo 1, episódio 1, você já vê Walter White naquele trailer e tem pessoas mortas dentro do trailer e tá toda aquela emoção, de repente corta e a gente volta para a vida pacata dele. O nome disso é teaser ou um cold open e a série tem muito disso. Ela começa com um momento que não é o momento que vai continuar, que é só para segurar a sua atenção e daí depois no final do episódio você vai entender, cara, como é que saiu esse cara que é um professor e vai se tornar naquele cara que tem gente morta dentro do trailer. Como é que isso vai acontecer? Assista o resto do episódio para entender. Só que o teaser que é colocado no começo da segunda temporada é genial demais. Eu não sei se é o mais genial de todos dessa série, porque essa série tem muitos desses teasers, mas ele é simplesmente genial. E ele está aqui, na cena que fez com que Breaking Bad me conquistasse completamente. Uma piscina, tudo em preto e branco, sirenes à distância anunciam alguma tragédia que ainda não conhecemos. A câmera mostra um olho de brinquedo na piscina. Mergulhamos nas águas e então vemos um único objeto colorido da cena, um ursinho de pelúcia rosa. A câmera vira e vemos que o outro lado da pelúcia está desfigurado, com marcas de queimadura e sem um olho. Essa pelúcia é a prova de que o Walter estava se transformando em Heisenberg, de que ele estava trilhando um caminho sem volta. E então começa o primeiro episódio da segunda temporada de Breaking Bad. Esse é um teaser, e como eu falei, essa série é repleta de teasers. Quase todos os episódios têm essa chamadinha que vai apontar ou para o passado ou para o futuro, para a gente poder ficar intrigado e pensando, cara, como que isso aconteceu? Quando é que você vai explicar como isso aconteceu? E na maioria das vezes, esses teasers são explicados dentro do próprio episódio. Você só precisa terminar o episódio e vai fechar essa gestalt que abriu na sua cabeça, esse parênteses que abriu, porque o objetivo desses teasers é justamente fazer com que você fique intrigado e queira responder. É lançada uma pergunta na sua cabeça. Como que isso chegou nesse ponto? Como que esse cara tá nesse trailer com pessoas mortas? Como que esse cara vai explodir esse prédio? Assista o resto para entender. E, como eu falei, normalmente isso se resolve dentro do próprio episódio. Isso acontece, por exemplo, no episódio 6 da primeira temporada, quando o Walter está conversando com o Jesse. E o Walter está falando pro Jesse que ele não quer mais violência, que ele não quer mais se envolver com traficantes, que ele quer só fazer a produção e que o Jesse tem que se virar. E então a gente tem essa cena. As far as our customers go, I don't want to know anything about them. I don't want to see them. I don't want to hear from them. I want no interaction with them whatsoever. E enquanto ele vai falando, a gente vai vendo flashes do futuro mostrando que todos os planos dele vão por água abaixo. E isso é um elemento chave pra gente entender o Walter White, porque ele é um cara metódico. Ele faz planos, ele tem projetos claros com relação à vida dele.
mas conforme a história vai avançando em cada episódio, os projetos, os planos dele vão sendo destruídos. Ele vai tendo que se adaptar e se transformar, e por isso ele vai se tornando uma pessoa completamente diferente daquela que começa essa história. Mas como eu falei, esses teasers eles normalmente se resolvem dentro do episódio. O que a gente tem na segunda temporada é algo que não se resolve. A gente vê aquele boneco e a gente termina o episódio e não é explicado o que aquele boneco com marcas de queimadura estava fazendo na piscina. Então a gente começa o segundo episódio com outro teaser. A gente vê um carro balançando e vê um corpo do lado desse carro. Imediatamente a gente pensa, cara, quem que é esse corpo? Será que é o Walter White, o Jesse, algum dos parentes deles? E então a gente vai ter que assistir o episódio inteiro para entender o que isso significa. Something that you don't like? Esse foreshadowing também será revelado ao final desse episódio, mas não antes de todos os planos de Walter serem novamente destruídos, de ele e Jesse serem sequestrados por Tuco e, para piorar, conhecerem Hector Salamanca. Por causa de Salamanca, Tuco resolve matar Walter e Jesse, mas eles conseguem se livrar do traficante e se esconder antes da chegada de Hank. Então, no final do episódio, descobrimos que o corpo ao lado do carro é de Tuco. Ok, então o prenúncio no começo do episódio se concretizou, satisfação, mas e o ursinho de pelúcia? Eles nem mencionam mais o ursinho de pelúcia e você fica, tá, caramba, você não vai explicar o que é aquilo, e essa é a genialidade dessa temporada. Porque ela te fisga com a primeira cena da temporada e deixa essa pergunta na sua cabeça martelando até o último episódio. Você vai precisar assistir até os últimos 5 minutos da série para finalmente entender, é isso daqui que significa. Ele cria uma retenção maior para você poder contemplar toda a jornada de desenvolvimento desse personagem, e a gente vai ter em cada episódio, vários episódios, uma adição de informação com relação a essa piscina. Por exemplo, no episódio 4, ele começa novamente com a cena da piscina, mas dessa vez alguém pega a pelúcia e coloca numa embalagem de evidências ao lado de outros itens, como óculos. E nesse momento a gente passa a imaginar que algo pode ter acontecido com o Walter. Nós esperamos por isso, mas o episódio termina e não nos revela o que vai acontecer. E essa é a exata definição de suspense. O espectador sabe que algo ruim vai acontecer, mas não sabe quando e como. Toda essa temporada tem um único objetivo: mostrar que o Walter White vai perdendo o controle da sua vida e Heisenberg vai assumindo o controle. Mas quando exatamente isso acontece de forma mais enfática? Quando que Heisenberg passa a assumir o controle de Walter White? Tem um episódio genial chamado Over. Ele foi escrito por Moira Walley Beckett e dirigido pelo veterano de sopranos Phil Abraham. O episódio também começa com o ursinho de pelúcia, com seu único olho, sendo recolhido pela perícia. Somos levados para o lado de fora da casa e vemos o carro de Walter White com o para-brisas quebrado e 2 corpos ao lado do carro. Agora temos certeza de que se trata da casa de Walter, mas quem são esses 2 corpos? A tensão continua aumentando. Esse é o episódio em que Skyler dá uma festa para a família e amigos de Walter para comemorar as boas notícias sobre sua saúde. O câncer estava regredindo. E Walter fica bêbado à beira da piscina junto com o Hank e fica enchendo repetidamente o copo do seu filho, Walt Jr., com tequila, até se confrontar fisicamente com o Hank quando o agente da DEA tira a garrafa dele. Bring the bottle back. Sorry, buddy. No can do. My son. My bottle. My house. E então a gente tem o toque cruel final. Walter sorri quando Walt Jr. vomita na piscina. Aqui, pela primeira vez, a família de Walter se depara com uma pessoa diferente. Esse não é o Walter que eles conhecem. O comportamento dele é completamente diferente, porque quem estava ali não era Walter White. Quem estava presente naquele momento era Heisenberg. Algo que ele vai deixar claro na manhã seguinte ao falar com sua esposa. I'm not exactly sure who that was yesterday, but it wasn't me.
O duelo de identidade entre Walter e Heisenberg é o coração dessa série, e vários personagens secundários refletem pedaços disso. A série está cheia de pessoas más lutando para escapar de suas versões boas, ou pessoas boas lutando para se livrar de suas partes ruins. Jesse, sendo o exemplo principal, apesar de todos os seus pecados, ainda se percebe uma decência nele e uma consciência aflita. Mas existem alguns detalhes dessa temporada. A série é ambientada no Novo México, o local de nascimento da bomba atômica. O mal de Walter é desencadeado por um diagnóstico de câncer, tratado com radiação. Ele se transforma em um intelectual malévolo chamado Heisenberg, o físico que também estava tentando criar uma bomba atômica, só que para o lado da Alemanha nazista. E ele desfila por aí com um chapéu pork pie e uma barbicha, destruindo inimigos com bombas, destruindo provas com gigantescos ímãs, envenenando crianças com extrato de planta e roubando produtos químicos para a fabricação de drogas de um trem com a ajuda de um grupo de neonazistas. Outro aspecto fascinante é o câncer, que é tratado tanto como uma doença como uma metáfora. Ele é um câncer. Sua maldade se espalha como um câncer, se multiplica como um câncer e, em última análise, infecta todos ao seu redor. A segunda temporada é a mais meticulosamente estruturada de Breaking Bad. Cada episódio representa um estágio particular no duelo entre Walter e Heisenberg, ou o fluxo e refluxo dessa luta. As situações e imagens também mostram como a luta afeta outras pessoas além de Walter, não apenas parentes e colegas, mas estranhos. E por isso, essa temporada tem Jane. Eu odiei Jane. A jovem que se torna a paixão de Jesse, que o abriga após ele ser expulso da casa pelos pais. A relação entre eles começa de forma casual, mas logo se aprofunda. A convivência com Jane se torna em algo significativo não só porque ela lhe oferece um novo lar, mas também porque ela representa um breve período de esperança e afeto para Jesse, antes de ambos se envolverem em um ciclo destrutivo de dependência de drogas que culmina em uma das maiores tragédias da série. E eu confesso que quando eu assisti essa temporada eu fiquei com muita raiva do Jesse. Eu odiava Jane e a forma como ela parecia manipular Jesse, como ela estava tornando sua vida miserável em algo pior. E eu fiquei com ainda mais raiva quando ela chantageou Walter dizendo que Jesse merecia receber mais dinheiro por sua participação, sendo que o Jesse provavelmente gastaria tudo em drogas e acabaria se destruindo. A gente sente pena do pai de Jane por ver sua filha naquele estado de miséria junto com Jesse. Ele fica frustrado ao perceber que a filha está novamente se autodestruindo e que dessa vez ela tem companhia para isso. Então os escritores fazem com que a gente sinta raiva de Jane, e essa raiva é justificada. Por outro lado, o roteiro faz com que a gente sinta empatia por Walter. Ele diz que vai dar o dinheiro para Jesse assim que Jesse estiver limpo. Walter age de forma paternal com Jesse. Ele se encontra por acaso com o pai de Jane em um bar e os dois começam a falar sobre criação de filhos. E Walter resolve falar sobre o sobrinho que não quer ouvi-lo, que é tolo demais para perceber o caminho destrutivo que está trilhando. Ambos os pais encontram essa empatia sem saber que seu destino está mais ligado do que qualquer um podia imaginar. Entre as silhuetas escuras dos dois homens, há uma placa brilhante que diz Happy Hour, em alegres tons de azul e verde. Essa justaposição adiciona ironia à cena e ao desespero dos homens que estão lidando com problemas profundos de relacionamento. O som também desempenha um papel importante nessa cena. Enquanto Walter caminha em direção a um banco, ele pede uma bebida. A música Green Grass and High Tides, da banda The Outlaws, está tocando no rádio. As letras podem ser claramente ouvidas antes que a música comece a diminuir. Agora, se eu deixar você ver este lugar, onde todas as histórias se confirmam, você me deixará passar por seu rosto para ver quem você realmente é. Não pergunto isso por mim, como se eu fosse um rei, pois você tem que amar, acreditar e sentir. As palavras refletem a cena como um todo e o caráter de Walter enquanto ele troca histórias vagas sobre a família com Donald. Walter continua sua fachada de bom pai e bom homem, mas os espectadores conseguem ver além disso, percebendo o homem que o Walter está se tornando. A música continua tocando baixinho ao longo do restante da cena. Essa cena se destaca como uma investigação emocional sobre os valores de Walter e o seu afeto por seu parceiro Jesse. Muitos aspectos técnicos são usados para transmitir o clima, os temas, as personalidades dos personagens. A iluminação escura
é usada para representar emoções, a cinematografia com uma mise-en-scène cuidadosamente planejada intensifica ainda mais as emoções e climas obscuros. Finalmente, o som, o diálogo, a atuação se misturam com a iluminação e a cinematografia para completar uma cena intensa, com ramificações muito maiores que o imaginado. Essa conversa motiva Walter White a tentar novamente conversar com Jesse, mas quando chega em seu apartamento, observa Jesse e Jane drogados na cama. E então, Jane começa a ter uma overdose. E Walter não faz nada. Ele decide não salvá-la. E ela morre. Quem é o responsável pela morte de Jane? Seria Walter White, que sacudiu Jesse tão violentamente que rolou Jane de costas e depois não a ajudou enquanto ela se engasgava na frente dele? Seria Jesse, cuja presença e dependência de drogas levaram Jane a ter uma recaída no vício? Ou seria o pai de Jane, Donald, cuja constante pressão sobre ela causou-lhe ansiedade e estresse? Ou talvez a própria Jane, que conhecia os perigos das drogas e mesmo assim decidiu usá-las novamente. As ações de Jane não são inexcusáveis. Ela sabia das consequências da recaída, mas ainda assim decidiu voltar a usar drogas. O estresse causado por seu pai e o encorajamento da presença de Jesse ajudaram a explicar por que ela voltou a usar, mas não justificam suas ações. Anne Frank descreve essa ideia quando ela disse que os pais podem apenas dar bons conselhos ou colocar seus filhos no caminho certo, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Walter, Donald e Jesse têm razões diferentes para sentirem culpados pela morte de Jane Margolis, mas em última análise, a culpa é de Jane. Mas ainda assim não temos como desculpar o Walter White. Aliás, quem estava no controle da sua alma naquele momento? Walter White, o pai de família e professor de química, ou o poderoso Heisenberg? A partir daqui, Heisenberg vai tomar controle cada vez maior da personalidade de Walter White. Jane pode não ser uma santa, mas ela não era uma criminosa, uma traficante assassina. Sua morte não era necessária nem justificável. Mas aqui está uma constante de Walter White e Heisenberg. Ele sempre tenta justificar suas ações horríveis com boas intenções, mas de boas intenções. Durante o episódio, Walter White é visto cuidando de sua filha recém-nascida e virando-a com medo de que ela se engasgue com refluxo. Mas aquele é o Walter White. Aqui, Heisenberg observa uma filha morrer engasgada em seu próprio vômito e não a vira. Não faz absolutamente nada. E então, perturbado pela morte da filha, Donald, o controlador de voo, causa um acidente aéreo e destroços caem sobre a casa de Walter e finalmente entendemos a origem do urso de pelúcia na piscina. Quando você olha o nome dos episódios, percebe algo interessante. O primeiro episódio se chama 737, que seria a quantidade que Walter White precisava de dinheiro para dar segurança financeira para sua família caso ele morresse. Mas esse também é o nome do modelo de avião que cai no último episódio. Um Boeing 737. Qual o custo da sua ganância? Jane não é a única inocente que morre por ação ou omissão de Walter White. Indiretamente, ele é responsável pela morte de 167 pessoas que estavam naquele avião. Mas nem isso, nem o horror de toda essa temporada vai pará-lo. Porque agora, Walter White está deixando Heisenberg assumir o controle de sua vida. E o resultado será épico. Existem muitos episódios geniais e temporadas geniais dessa série, porque essa é uma série que explora de forma muito inteligente como que uma pessoa pode trilhar uma jornada de decadência moral e se tornar em alguém completamente diferente. E isso acontece quando cada pequena decisão é tomada da forma errada, da forma egoísta, visando apenas aquilo que vai trazer a ele a satisfação do seu próprio orgulho e arrogância. Ele que começa a sua jornada falando que está fazendo isso por amor da sua esposa, de seus filhos, termina essa jornada causando a destruição da sua família, porque o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, seu orgulho e arrogância foram muito maiores do que qualquer ambição positiva que ele tivesse. Essa é uma série genial que eu já explorei em alguns detalhes em outro vídeo, mas ela rende muito mais vídeo do que isso que eu estou fazendo e gostaria de saber de vocês. Vocês acham que eu deveria explorar ainda mais outros episódios, cenas dessa série? Deixa aí nos comentários a sua cena ou episódio que você acha que mereça um vídeo ou talvez um personagem que você acha interessante de avaliar, que eu vou fazer um vídeo sobre ele. Não se esquece de se inscrever nesse canal também. Um forte abraço e arrivederci.